Boa tarde a todos. Nós vamos então iniciar, esse momento tão gostoso que nós estamos aqui nesse dia tão lindo. E agradeço a presença dos que estão aqui. E hoje é uma tarde especial, nós temos um convidado nosso, Então nós vamos fazer a nossa prece, todos nós juntos, fechamos os nossos olhos e vamos agradecer. Em primeiro de tudo, sempre agradecer. Agradecer pelo dom da vida. Agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos oferece. Agradecer a nossa vontade de crescer, de estar em contato com as coisas espirituais. Agradecer os amigos espirituais que sempre nos apoiam, nos incentivam e procuram nos aconselhar para que avancemos cada vez mais. Agradecer o nosso guia espiritual em particular, que está sempre ao nosso lado. E agradecer também aos diretores espirituais das casas espíritas, aos trabalhadores, a todas as pessoas de boa vontade que procuram, com esforço, com dedicação, auxiliar os nossos irmãos. Então, nesse momento de gratidão, nós estamos aqui felizes, tranquilos e pedindo que a paz, a luz e o amor do Pai Maior esteja conosco em cada coração. Que a paz e a luz fique entre todos nós. Que assim seja. Agora... Vamos ouvir em breve as palavras do nosso convidado, Carlos Durgante. Ele é secretário da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, orador e escritor e membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes de Porto Alegre, e hoje fará o tema A Saúde Mental do Idoso em Tempos de Pandemia. Bom, principalmente uma boa tarde, agradecimento profundo de poder estar presencialmente, depois de mais de um ano, numa casa espírita. A última vez que eu pude dar uma palestra foi em março do ano passado, lá na cidade espírita em Canoas. E desde então a gente teve que se adaptar às novas mudanças e muitas lives foram feitas. De uma forma diferente a gente conseguiu levar a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita para cada um, e com o passar do tempo da pandemia nós fomos vendo da necessidade cada vez maior que a gente teve dessa dimensão espiritual nas nossas vidas. Talvez não importava nesse período de pandemia que nós tivéssemos poder, dinheiro, grandes talentos, precisávamos de ter suportes. E o suporte espiritual fazia muita diferença nesse período de pandemia. Agradecer a Denise, que desde o ano passado está tentando me trazer, e esse ano conseguimos. Então o tema, ele está dentro, também um agradecimento a todos vocês que nos assistem de casa, que essa mensagem também está chegando a cada um de vocês. Dentro da Semana da Família, claro que falar de idoso, é uma parte, é um segmento muito importante dessa instituição chamada família. A família tem vários entendimentos, mas como nós somos espíritas, estamos numa casa espírita e seguimos a nossa doutrina, eu vou ler para vocês brevemente, vou extrair de um livro de Leon Denis o conceito, a explicação dele de família. Como, para a doutrina espírita, nós devemos enxergar esse reencontro de almas. Muitas vezes, quando nós conseguimos enxergar a importância de cada um da família, nós começamos a valorizar mais todas as etapas da vida. E vamos chegar na última delas, a dos idosos, e também vamos ver como ela é importante. Então, Leon Denis diz o seguinte: antes de novamente entrarmos em contato com a matéria e começar uma nova carreira, então antes de voltarmos para cá, o espírito tem de sermos de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Mas será que a gente escolhe por vontade? Será que nós temos uma liberdade de escolher onde nós queremos renascer? Onde é que hoje no mundo é o melhor lugar para estar vivendo em tempos de pandemia? Nova Zelândia, talvez. Não
Quem acompanha? Será que eu pedi? Eu quero renascer num país desenvolvido que vai enfrentar muito bem a pandemia, não vai ter nenhum problema? Aqueles que renascem lá têm seus méritos. Então, Leon Denis vai dizer o seguinte, que não é assim que nós escolhemos aonde queremos renascer, mas que esta escolha, ela está limitada e circunscrita e determinada por muitas causas. Há muitos fatores pelos quais fazem com que nós reencarnemos aqui no Brasil, na Serra Gaúcha, Porto Alegre, qualquer cidade, aqui da região. Ele vai dizer que são os antecedentes do ser, aquilo que nós trazemos das nossas histórias de vidas pregressas. As dívidas morais, as afeições, os méritos e deméritos desse espírito que está hoje encarnado aqui na figura de Carlos Eduardo, a Denise, de todos vocês. Que tem uma longa história de vivências, de acertos, de desacertos, de erros, de méritos ou deméritos. Vai depender muito disso. E vai depender do papel que cada um está apto a desempenhar. Desta forma, todos esses fatores vão intervir aonde? Nesta vida que está sendo orientada para voltar aqui, reencarnar e exercer seu papel. Muitas influências, nós vimos, mas também outras como o local, a raça, a filiação e, especificamente, as relações familiares. Então esse é um dos fatores essenciais para que essas almas terrestres voltem à família, como cada um de nós voltou, naquele lar, naquela família, naquela instituição, para desempenhar aquela função de pai, de mãe, de irmão, de vô, de vó, que vai envelhecer ou que vai terminar seu ciclo vital antes, cedo, ou vai passar por todas as etapas. Isso tudo tem uma pré-preparação. Por quê? Vocês hoje chegaram aqui, senhor, senhora que está em casa, não foi do nada que essa transmissão está chegando até você. Não foi do nada que essa organização da Casa Espírita se deu pessoas organizaram. Programaram horário, abriram a casa, fizeram tudo para que acontecesse. Vocês imaginem isso a nível cósmico, a nível planetário, para nosso orbe Terra, para cada um dos quase 8 bilhões de pessoas que voltaram a viver aqui. Há um planejamento para cada um. Por isso renascemos no Brasil, somos gaúchos, moramos em Caxias, somos gremistas do Colorado. Então, todas essas coisas que vão fazendo com que nos caracterizem hoje, na nossa jornada, na nossa caminhada, foi muito bem planejado, organizado pela espiritualidade maior. Que não erra, que não falha, que não se equivoca. E muitas das vezes, gente, esses lugares que hoje estamos, já vivemos com os nossos entes queridos, em condições, até na mesma distribuição da família. Pai continua sendo pai, mãe continua sendo mãe, mas em muitas das vezes esses papéis são modificados por necessidades da evolução de cada um. Mas a gente volta. E uma das forças principais, diz Leon Denis, que nos traz aquele seio familiar, são os ódios. Os ódios das existências passadas. Os desajustes, as desavenças entre os próprios familiares das vidas anteriores da alma, anteriores a essa. E pode ter sido anterior ou lá bem lá atrás. Porque na maioria das vezes, ainda reencarnamos em lares em que temos grandes dívidas uns para os outros. Ainda reencarnam, na maior parte dos lares terrenos no Brasil, familiares que em vidas anteriores, existências passadas, não conseguiram praticar o amor, a aceitação, a tolerância. Entre tantas outras. Então, Leon Denis diz isso. Nós retornamos para encontrar um novo caminho e refazer o caminho da harmonia, da paz e do amor. E a cada vida, a cada encarnação, nós temos muito mais capacidade de melhorar. Nós não sabemos o que fizemos nas anteriores, a imensa maioria de nós.
Alguns poucos têm acesso por médiums, videntes, evidências que possam ter alguns flashes do que foram o que fizeram, mas a maioria de nós não sabemos. Mas com certeza, gente, nós estávamos num ano letivo atrás do atual. O ano letivo da moralidade, do aprendizado, da intelectualidade e da prática do bem. Então, nessa encarnação, mesmo que a gente conheça pessoas horríveis por aí, com certeza essas pessoas foram piores em anteriores existências. E nós que estamos tentando acertar, tivemos mais dificuldades nas vidas passadas. E na imensa maioria, o Espiritismo não é uma crença, uma religião, uma doutrina que diga que é assim, que é um destino inviolável para cada um, absolutamente. Ele coloca que boa parte das pessoas seguem um padrão. Tem essa individualidade. Mas no geral a gente entende assim. Então a família é esse grande reencontro, esse grande educandário de almas para acertar o caminho nessa existência. Então, se na nossa família nós estamos com o pai, a mãe, o vô, a avó idosos e que estão enfrentando uma pandemia, entendemos nós que somos seus filhos ou seus netos ou seus sobrinhos, ou em muitas famílias até não há uma tia que não tem descendentes, mas ela é a tia idosa que uma sobrinha ou um sobrinho cuida. Há famílias no Brasil que são, às vezes, os afilhados são responsáveis pelo aquele idoso ou aquela idosa. Então, como o tema de hoje, apesar de ser curto, a gente tem que correr, acelerar para poder conseguir dizer tudo, é a questão da saúde mental do idoso nesses tempos de pandemia, que atingiu a cada um de vocês. Desde aquela criança que está lá no teu colo, ou aquele ali que deve ter 2, 3 anos, 3, 4 anos, ou o meu filho que tem 13, ou o mais idoso dessa sala, ou o mais idoso que está nos assistindo. Todos, gente, independente de idade, de grau, de escolaridade, de condição financeira, de aptidão social, independente disso, tiveram adversidades. Estão tendo dificuldades para lidar com uma mudança. Eu comecei a falar e fazer essas lives em abril do ano passado, quando pararam de ter os eventos presenciais. Parei de ser convidado para os Centros Espíritos e começaram a me convidar. Então, o que eu vou falar? Tem que falar sobre a pandemia. E a primeira coisa que me veio foi assim, no dia 31 de dezembro de 2019, todo mundo festejava. Graças a Deus que 2019 estava passando, nós estávamos num ano difícil. Quem imaginaria que roteirista premiado com Oscar imaginaria criar um cenário mundial em que envolvesse quase os 7,5 bilhões, 7,8 bilhões de pessoas no mundo, em maior ou menor grau? Veio esta condição que nós espíritas estamos procurando entender à luz de uma lei de causa e efeito que acontece para ti, para mim, mas acontece para o planeta, que acontece para o Brasil, para aquela nação. Há um efeito dos atos, há uma necessidade de reforma para que se evolua e o planeta está tendo que passar por isso. Então a gente tem que trabalhar em nós, mesmo nós espíritas, que temos um grau de conhecimento da doutrina, temos dificuldades de entender o porquê dessa situação, que já levou muita gente. Eu acredito que algum familiar de vocês já foi. Algum amigo próximo, algum conhecido, já partiu durante esse período de reforma planetária. Então, gente, os nossos idosos sofreram muito. Vários, as crianças, com certeza, os adolescentes, nós jovens, independente da faixa etária, todos tivemos que fazer mudanças. Houve comprometimento do nosso trabalho, dos nossos planos para 2020 e postergados para 2021, e lá sabe quando foram adiados, prorrogados, ou deixaram até de acontecer. Enfim, mas os idosos tiveram um grande problema. Por quê? Por que os idosos sofreram muito? Vamos tentar voltar um pouquinho no tempo, lá para março do ano passado, quando tudo começou. Começou na China em fevereiro, mas eu era uma das pessoas. Você imagina, na China, tão longe daqui, não durou um mês, menos de um mês eu estava no Brasil. Aí quando a Itália, a Europa começou a ser abalada de uma forma assustadora, em que os idosos estavam morrendo, lotando os hospitais das cidades na Itália, morrendo aos montes, sem recurso, nós começamos a nos preocupar.
E o mundo começou a olhar, bom, os idosos são o grupo prioritário. Eles são os mais fragilizados, com problemas imunológicos e tudo mais, eles são mais afetados pelo vírus. E o que houve de imediato no mundo? Uma onda de solidariedade. Vocês lembram? As pessoas começavam a ajudar os idosos que moravam sozinhos, pegavam o seu cachorrinho, levavam para passear, buscavam o seu remédio na farmácia, iam no médico, traziam o remédio, faziam o que podiam no supermercado para ajudar. E nós começamos a entrar nessa onda de auxílio, de ajuda. Aí, eu que sou geriatra há 30 anos, que vejo de todos os tipos de amor ou falta dele nas relações familiares, eu olhei assim, meu Deus, a pandemia está fazendo uma coisa boa. Nós estamos preocupados com os nossos idosos. Quantos filhos se preocupavam com seus pais? Eu vi casos de pais irem pegar os seus pais nas instituições de permanência, levarem para casa para cuidar melhor e criar toda uma estrutura de amparo, de isolamento, de proteção daquele idoso. Eu vi ali uma manifestação muito linda de amor e de carinho. Que bom. Mas o tempo foi passando e novos cenários foram começando a aparecer. Esse distanciamento social, esse isolamento, ele foi demorando demais. Ou algum de vocês sabia, tinha certeza que nós iríamos terminar em abril a pandemia? Quase nenhum, né? Nós achávamos que talvez levasse 2, 3 meses, mas não foi. Chegou junho, começamos a criar um problema. Começamos a conviver assim com uma possível normalização. Está demorando demais. Os nossos idosos já estão se distanciando, já não estão mais conseguindo conviver com os seus grupos que conviviam antes. Não estavam mais se encontrando necessariamente com seus descendentes. O vô não conseguia mais ver seus netos. E outros problemas familiares foram aparecendo, gente. Eu vou dar um exemplo claro. Quantas famílias em que existiam as 3 gerações numa casa só? O pai estava vivo, a mãe era idosa, morava com a filha, tinha o neto, mas o neto estudava o dia todo, o genro trabalhava, mas daqui a pouco o genro perdeu o emprego, o neto não estudou mais, e as gerações começaram a ficar em casa. E houve em muitos lares o agravamento das diferenças, da dificuldade de convivência. E muitas brigas começaram a acontecer. Não só entre casados, esse foi o período que mais houve separações no mundo, também com os familiares, em que então passavam pela vida um do outro rapidamente, tangenciavam e passaram depois da pandemia a ter que conviver mais tempo. E nuances aconteceram em tempos de pandemia com as famílias. E o idoso passou então a sofrer mais do isolamento emocional, mais de um isolamento de abandono, descaso e desamparo. Nós começamos a ver isso. Eu, particularmente, ao longo do ano, fui atendendo pacientes no consultório e fui vendo essa reclamação. Eu não consigo mais sair, eu não saio mais de casa. Eu não vou num grupo social ao qual era um suporte para mim, era muito importante, meus amigos do grupo da terceira idade, do grupo do futebol, da bocha, do coral, seja o que for. Não puderam mais se encontrar do esporte. E muitos idosos, gente, parentes de vocês, a família de vocês, não conseguiram acompanhar a tecnologia que explodiu para que se viabilizassem as atividades. Muitos idosos não tinham smartphone, não conseguiram entrar nas salas criadas pela internet para os bate-papos, para os grupos online, e foram ficando esquecidos e foram ficando para trás. Aqueles que conseguiram, porque seus familiares ajudaram, ou também conseguiram se adaptar a esses novos tempos, continuaram mantendo contatos com seus familiares pelas videochamadas. Os encontros que tinham, muitas sociedades espíritas lá de Porto Alegre mantinham lives e encontros e atendimentos espirituais à distância. Isso ajudou muita gente. Aqueles que não conseguiram acompanhar sofreram um pouco mais. Bom, o tempo foi passando, ao longo dos meses, a pandemia ela foi criando um fenômeno chamado pandemias dentro da pandemia principal. Nós começamos a ter pandemias de depressão, principalmente pandemias de ansiedade, de ataque de pânico, de fobia, de transtornos alimentares,
de pessoas que não conseguiam dormir mais, pessoas que começavam a parar de fazer suas atividades físicas, aumentaram de peso, não tinham muito o que fazer. Inclusive, índices de suicídios aumentaram muito no Brasil nesse período. Tem dados dizendo que houve um aumento de 60% de denúncias de violência contra o idoso. Não só a física, que o genro bate, né, no sogro, a filha bate no pai e vice-versa. Não isso só. Mas também a violência psicológica e emocional. Então, os idosos, nesse período de pandemia, foram os que mais sofreram por uma série de circunstâncias da nossa sociedade. E talvez não estivesse preparada para tanto tempo, que ainda não terminou, né, gente? Nós já passamos um ano e muitos idosos ainda não saem de casa por medo, ou obviamente pela insegurança que tem, ou por já viverem, sim, sem aquele suporte que é a família que ajuda, que são os amigos do grupo que ajudam. Então, muitos idosos ainda hoje estão vivendo dentro da pandemia, da depressão, da tristeza, da falta de sentido, da ansiedade tremenda que é representada em quê? No nervosismo, no cansaço, da fadiga, não conseguir dormir. Então, assim, o tempo foi passando e nós fomos vendo o quê? O que é saúde mental? Saúde mental é tu sentir-se bem. É tu ser não só produtivo fisicamente, mas também tu manter teus projetos, teus planos, e tu não te deixar abater pelas preocupações inerentes à existência. Especialmente em tempos em que a pandemia tolheu nossa liberdade. Aumentou nos lares de cada um medo imenso de quê? De adoecer, ficar sozinho, ir para o hospital sozinho, sem o filho, sem a filha. E isso foi uma das coisas em que mais nos impactou. O pai foi para o hospital com Covid, mas não pôde ser visto pelos filhos. A avó já chegou mal no hospital, foi entubada, não evoluiu. Aí não conseguimos viver a possibilidade da perda, porque ela está muito mal, está muito doente. Aos poucos a família vai se acostumando com aquele ente que também está adoecendo, e nós sabemos que chegou o fim do ciclo vital. Então, de alguma forma, há um tempo para preparo que a pandemia, para muitos, ela subtraiu. E muitas pessoas não puderam vivenciar o luto daquele que se foi. Até isso, a pandemia trouxe essa peculiaridade, que os velórios, os enterros, muitas vezes não aconteciam como nós esperávamos, de organizar toda a família, avisar os amigos, e ter aquele suporte de aconchego daqueles que também passaram pelo luto. Afinal de contas, se morre o vô, morre a esposa do vô, morre o filho, né? Morre o vô. O filho tem um tipo de luto, o neto tem outro, a companheira tem outro. Então a família se soma, dá suporte e apoio. Então a pandemia ela trouxe para o idoso essa peculiaridade. Então por isso, gente, que nós estamos vendo aí, se vocês têm em casa, eu conheço porque eu atendo, eu tenho visto, assim, essa grande reclamação, principalmente por parte dos nossos idosos no Brasil, que muitos já não saíam de casa, já conviviam um pouco, passaram a conviver menos com seus familiares, passaram a conviver nos grupos sociais. Existem trabalhos científicos que colocam que os amigos verdadeiros, ou seja, a aptidão social é mais importante para o idoso do que muitas vezes a própria família. Nós sabemos que as famílias, por ser esse encontro de espíritos muitas vezes altamente duvidosos um para com os outros, é na família que encontramos a maior quantidade de contendas, de discussões, de desavenças, de mágoas, de sofrimento, de desentendimento, que nem sempre são resolvidos nessa encarnação. E são esses idosos que constituem grupos de amigos sociais, aí entre os grupos de convivência, que trazem esse suporte que a amizade proporciona. E muitas vezes é aquele idoso que suporta as suas perdas, suporta a solidão, enfrenta as dificuldades do lar em que o filho não procura mais, que o neto que não ganha dos netos, porque tem um grupo de amigos que dá esse suporte.
Então, diante desse panorama, o que tem que fazer nesses minutos finais para dizer? Temos que procurar recursos. Precisamos, nós idosos, enquanto idosos, lúcidos, capazes de enxergar a situação do problema, detectar e ver, eu preciso agir, tanto este quanto os seus filhos, seus familiares, descendentes, amigos, vizinhos, amiga, que veja a situação daquele idoso que talvez não esteja sendo olhado adequadamente com amor pelos seus, está muito sozinho, muito solitário, muito abandonado, está sofrendo de doença mental, ansiedade, depressão, seja o que for, está pensando também em dar fim à sua vida. Então vamos procurar ajuda. Se está difícil proporcionar a esse idoso uma ajuda psicológica, uma ajuda profissional de um psiquiatra ou de um geriatra, seja uma ajuda com terapias, seja da medicina tradicional, a medicina complementar, com homeopatia, com todos os outros tipos de forma de abordar, por exemplo, o tratamento de uma doença mental do idoso, às vezes isso é difícil no primeiro momento. Então, pelo menos, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer isso eu disse lá no início, tá? E volto a dizer para vocês, março desse ano e abril foi o pior período que acho que nós já passamos dentro dessa história de pandemia, em que os hospitais lotaram, que as UTIs estavam 130%, 140% de ocupados, não podia ter nada, que tu não iria conseguir ser atendido em lugar nenhum. Então, aquele período foi extremamente aflitivo. Naquele período, gente, o que podia ser feito de imediato? Desconecta dessas notícias ruins. Tem muita gente que ouve notícia ruim do começo ao fim da nossa pandemia. E isso é uma das coisas que eu li, que eu revisei, que indicam os especialistas. Procura evitar de ouvir as notícias que não são boas. Agora, se tu não consegue fugir dela, pelo menos tu te prepara para saber que estamos vivendo um período de incerteza. E aí, gente, vem os teus recursos pessoais, individuais e coletivos, tu, pessoa. Aí vem a tua fé, a tua crença, a tua espiritualidade, o teu suporte familiar, a tua educação, o teu trabalho, ou seja, aquilo que nós chamamos hoje de resiliência, nada mais é do que as habilidades, os recursos que tu tens para enfrentar as situações adversas da vida. E nunca, como antes, se necessitou desses recursos que a crença, a fé, a amizade, o suporte familiar te traz em momentos dos mais diversos, enfrentando um câncer, a perda de alguém. Nesse período de pandemia, os idosos precisavam sentir dentro de si que eles tinham algum tipo de controle sobre a situação que eles estavam enfrentando. Quando a gente percebe que eu tenho um certo controle sobre o coronavírus, ele está aí, se eu me cuidar, se eu me proteger, essa é uma forma. Eu tenho que entender que eu tenho recursos para isso. Outra é que, se caso eu venha a ter a doença, eu terei recursos médicos para me tratar. Mas muitas pessoas, aí não são só os idosos, são também os jovens, eles se sentiram muito desprotegidos. Os seus recursos internos de garantir a si que tu era seguro, que tu poderia enfrentar e sair bem, não existiam. Aí entravam naquelas fobias severas, naqueles medos que não saíam na rua, em lugar algum, aumentava o seu nível de ansiedade ao ponto de ter crises de ansiedade. Então, nós precisamos buscar as ajudas, os apoios, os reforços que estão internamente em nós, que são esses nossos recursos. A nossa psique, gente, a nossa formação psicológica, ela nos ajuda muito. Muitas das pessoas já enfrentaram inúmeras situações ao longo da existência e vão entrar nessa pandemia mais fortalecidas, mais confiantes. Não se deixaram abater tanto. Outros tantos que conhecemos são mais fragilizados, ou já chegam na velhice mais adoentados, mais limitados fisicamente. Mentalmente já sem aquela graça, o elan, sem aquela esperança de ter alguma coisa a ser realizada ainda, depois de 75, 80 anos, já chegam assim ano após ano, aí pisam o seu pezinho no ano de 2020 e vem e acontece fragilizada, já quase sem recursos para encarar os problemas da vida, da própria família. Como é que ela encararia essa pandemia, no qual ela vai ser distanciada dos seus, em que ela vai ter lá o medo imenso de morrer sozinha, sem ninguém por perto, ou baixar ao hospital e ninguém pudesse vê-la. Então, tudo isso, para algumas pessoas, pesou tanto que elas adoeceram mentalmente muito mais do que outras.
E aí a gente fala, para encerrar, que cada um de nós tem, mesmo que não creia em Deus, necessidades espirituais. E as necessidades espirituais, elas não são materiais. Eu necessito de um respirador. Isso é uma necessidade material. Eu necessito de algo importante na minha vida? Sim, um plano de saúde, uma casa, uma proteção, um trabalho. Claro que tudo é importante. Mas muitas vezes, e a pandemia trouxe esse exemplo claro, que ela nivelou muito as pessoas. Quantos poderosos, quantas pessoas ricas, com dinheiro, com condições, não conseguiram salvar-se. Então, aí nós vamos ver que cada um de nós precisa de algo não material. E esse algo não material é espiritual, que possa, então, nos dar o que a gente costuma chamar consolo, alívio de nossas dores da alma. E a fé, a crença, a espiritualização do nosso ser, que vai se dando ao longo das vidas, e nesta vida está se processando a cada dia mais, conforme a gente vem aqui e aprende dentro das casas espíritas, ou dentro do conhecimento da nossa doutrina, é que vai ser fundamental para nos dar propósito, sentido, para nos conduzir nas atitudes mais certas, para que a gente pratique o amor solidário, o amor compreensão. A quem? Aos nossos irmãos, aos nossos pais, aos nossos avós, a nós próprios que já estamos nessa idade, como eu vejo muitas cabecinhas brancas aí atrás. Então, a crença, a fé vivenciada. Não é aquela crença, aquela fé da boca para fora, que na primeira situação negativa adversa, a minha posição será a de protesto, de indignação, de revolta diante desse Deus. Por que está fazendo isso comigo? Não, é aquela fé que eu internalizo, trago para dentro de mim para tentar compreender por que daquele momento e ainda assim agradecer, mesmo que o desfecho seja negativo. É claro que todos vocês devem ter acompanhado a morte daquele humorista que é uma unanimidade tão grande de nós gostarmos do Paulo Gustavo. Então nós vimos ali uma família inteira, amigos inteiros, 50 dias lutando por ele, pedindo a esse Deus, uma fé profunda, mas esse Deus não fez o que queria. Muitas pessoas acham que esse Deus que levou o pai, que levou aquele, não fez, não foi bom, não foi amoroso e levou o meu ente querido. Não é esta fé, essa religiosidade, essa espiritualidade que nós temos que ter forte dentro de nós. Mas nós temos que compreender que cada um que vem a este orbe, naquela família, naquele lar, naquele país, naquela condição social, vem com um plano de nascimento, de determinadas situações pontuais e importantes da vida, e vem. Não com a data, a hora, o minuto exato da morte. Mas ele vem com um tempo aproximado de vida. E um final. E nesse período nós temos que tentar desenvolver esse entendimento. Para a gente compreender com o coração amoroso as adversidades, as perdas, as dores, e não com um coração de revolta, que não vai nos ajudar em nada, gente. Porque se nós temos esta vida com muito mais chances de compreender o que está acontecendo, que a gente tem agora hoje, uma palestra presencial e online, nós temos os livros, nós temos o YouTube com uma quantidade imensa de informações sobre o Espiritismo, que vai tentar nos fazer compreender, eu gostei muito desse exemplo que acabei descobrindo para dar. Hoje nós estamos vivendo muito a questão das séries, né? Das séries da Netflix ou das outras. Então nós temos a série que tem 5 temporadas e 20 capítulos cada temporada, 8, 10 capítulos. Então nós estamos na segunda temporada de uma série de vários capítulos, ou na terceira temporada, em que uma pessoa vai começar a assistir a terceira temporada, mas tem coisa aqui que eu não estou entendendo. A temporada 2 aconteceu na temporada 1, está no passado das nossas existências. Então tudo está interligado. E a vivência deste momento, para cada um, é de aprendizado. E é essa compreensão que a gente tem que ter, e este olhar especialmente para o idoso, que de todos é o mais fragilizado, que já vem se fragilizando porque a sociedade não dá o devido valor a ele, e as famílias, gente, hoje estão com cada vez menos tempo para verem os seus, para visitarem seus pais, seus avós. Eu sei disso porque eu vejo dia a dia no meu consultório.
Então, cada vez há menos, cada vez há uma necessidade maior do idoso, da idosa, de conviver mais com os seus. Mas a vida moderna está dificultando. E olha, se fosse só o problema do tempo, mas a imensa maioria das vezes também, boa parte das vezes, é porque não há afeição, não há afeto, não há carinho, não há retribuição. Então, a pandemia agravou. Mas nós podemos reverter isso. Sim, aguardar primeiro esses recursos que nós temos agora, buscar ajuda espiritual à distância, buscar o seu terapeuta, que preciso for fazer terapia comportamental, buscar ajuda médica, com medicação, interagir, utilizar essa ferramenta tão importante que é a sua fé. Então, sei que passei um pouquinho, só vou finalizar duas mensagens pequenas de Chico Xavier, que resume muito essa questão. Então, a todos vocês, né, que estão em casa, que nos ouvem, agradeço a oportunidade, aos que estão presencialmente, de refletirem nisso. Eu acredito que a pandemia está muito mais próxima do seu final. Não é uma greve de caminhoneiros. Vocês lembram a greve dos caminhoneiros que aconteceu em 2018? Nós estávamos nos encaminhando para uma situação meio parecida, de desabarecimento e preocupação. Imagina se aquilo era preocupação perto do que é hoje. Não era nada, mas na época era preocupação. Terminou, 2 dias depois estava tudo normal, não é? A pandemia não vai restaurar aquela normalidade que de repente estava cheia de inadequações e equívocos das nossas relações. Ela trouxe também uma oportunidade de reflexão sobre isso. Mas vamos gradativamente, na medida que avança a vacinação, em que as pessoas se conscientizam um pouco mais, que tem que se cuidar, já passamos do pior, gente. Porque pior do que março em Porto Alegre, e acredito que aqui não foi. Nenhum momento nós tivemos aquele panorama. E vamos, então, isso é uma coisa que nós temos que nos apegar, essa crença que vai passar. Vamos ter outras pandemias para lidar, outras situações. Então, Chico Xavier diz assim: todos nós ainda somos doentes em recuperação. E o mundo é escola abençoada. O mundo é hospital onde curamos desequilibrados, curamos as pessoas que têm desequilíbrios recorrentes, através do sofrimento, que funciona por medicação compulsória. O sofrimento, desde que ele te traga um sentido e te faça refletir por quê, dentro de uma ótica coerente, ele pode te transformar e te fortalecer e te ajudar a tu não te revoltares. E segue dizendo: o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Está em nós o remédio. O potencial está em nós, o manancial se encontra em nós, da autocura, do alívio, do conforto. Então, o remédio eficaz está na ação do espírito enfermiço e a cura real pertence exclusivamente ao doente, que deve se converter em médico de si mesmo. Bom, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Reflitamos. Tá? Estamos em tempo de transformação para melhor. Acreditemos assim que o fardo vai ser mais leve, né? Vamos lidar melhor com as adversidades. Guardem um pouquinho. Então, nós agradecemos o nosso irmão Durgante de trazer essa belíssima mensagem. Certamente nos oportunizará uma grande reflexão, nos ajudará nesse processo. E nós convidamos a todos, então, que nesse momento se preparem, que também nós vamos receber o passe, que as energias salutares dos bons espíritos, então que os médiuns possam se preparar para esse passe coletivo. Pai de amor e bondade, o teu amor, Senhor, é imenso por nós. Às vezes nós não compreendemos
Dai-nos as benesses desse amor que transforma, da tua providência, Senhor, que é para o menor e para o maior que existe na natureza e no plano, no universo. Senhor, dai-nos a coragem nos momentos de desafio, dai-nos a consciência para que tenhamos a caridade, a compaixão com o nosso semelhante e para conosco mesmo, Senhor. Que possamos aceitar os teus desígnios, que são sempre sábios e amorosos. Ilumina, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados. E dirigimos nesse instante as nossas melhores vibrações aos irmãos que desencarnaram nesta pandemia, que possam aceitar e certamente estão em planos melhores, no regaço do nosso Pai. Gratidão, Senhor, por essa tarde, por essa mensagem, por esse irmão que veio amorosamente nos trazer as suas reflexões. Que Deus abençoe a ele, a sua família, a sua jornada, o seu trabalho. Gratidão, Senhor, e que assim seja. Que assim seja.